Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Então, a prof convida vocês a abrirem a apostila de português, tá? Na página número 14. Página 14 da apostila de português. Vocês se lembram que na aula anterior de português, nós estudamos sobre aquela música par ou ímpar? Muito bem, nós estudamos sobre alguns tipos de brincadeiras. A prof desenhou uma amarelinha no chão da nossa sala de aula, certo? Muito bem, então. Então, nós vamos continuar fazendo as atividades. Então, agora na página 14, na questão número 3. A pergunta é a seguinte: em que lugar das palavras a letra R nunca tem o mesmo som que em amarelinha, na palavra amarelinha? Para nós respondermos essa questão, nós vamos voltar aqui na página 13 para nós relembrarmos, tá bom? Então tá. Nesse exercício aqui número 1, o que nós fizemos? Nós contornamos todas as palavras que o som de R é o mesmo da palavra amarelinha, ó, amaré, que tem esse som. Quais palavras que nós circulamos? Cera, gira, arado e furo, certo? Muito bem. Então, essas 4 palavras têm o mesmo som, o R tem o mesmo som que na palavra amarelinha, certo? Mas a pergunta lá, número 3, está falando assim: em que lugar das palavras a letra R nunca tem o mesmo som que em amarelinha? Vamos observar as outras palavras que não foram circuladas? Por exemplo, rato, roda, rua. Se nós analisarmos a palavra rato, roda e rua, o que nós podemos concluir? Que o som da palavra R nunca tem o mesmo som que na palavra amarelinha em palavras que iniciam com R. Rato, roda, rua. Vocês percebem a diferença no som do R? Então, muito bem. Então, o que nós vamos escrever aqui no número 3? Nós vamos escrever que no início das palavras não tem o mesmo som, tá? No início das palavras. Ponto final. Agora, no exercício 4, leia estas palavras: honra, Henrique. Nessas palavras, o som da letra R é igual ao de amarelinha ou de morro? A prof vai ler amarelinha, honra, Henrique. Agora, comparando com morro, morro, honra, Henrique. Qual palavra que tem o mesmo som? O R tem o mesmo som de honra e Henrique na palavra morro. Então, vamos escrever. Qual que é a palavra? O som, vamos escrever o som do R é igual ao da palavra morro. 2 R's, certo? Ponto final. Na letrinha B, o que é para a gente fazer na letrinha B?
Antes da palavra R, aparece vogal ou consoante? Quando nós olhamos a palavra honra e Henrique, o R está antes de uma vogal ou antes de uma consoante? No caso de honra e Henrique, a letrinha que está antes do R é a letrinha N. N. A letrinha N é uma vogal ou é uma consoante? É uma consoante. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, a letrinha N pertence ao grupo das consoantes. O que nós vamos escrever na letrinha B? O que está aparecendo? É vogal ou consoante? Aparece consoante. Muito bem. Aparece consoante. Ponto final. Aqui, na hora que a prof está digitando, por causa do programa, muitas vezes eu não consigo digitar no início da linha. Isso não significa que é para vocês fazerem do meio da linha para o final, tá? Continua a seguinte questão, vocês sempre comecem no início da linha, tá bom? A prof muitas vezes não consegue fazer isso por causa do programa que a prof está utilizando, tá bom? Mas, por favor, vocês escrevam sempre no início da linha e começando sempre com letra maiúscula, tá bom? Na questão número 5, o que está perguntando? O que você conclui sobre o uso do R nessas palavras? Vamos ver, então? Segundo ano, continuando, então. Vamos lá. Agora a prof conseguiu colocar o cursor mais ou menos no início da linha, tá? Na número 5, o que você conclui sobre o uso do R nessas palavras? Na palavra honra, Henrique, nós já vimos que antes do R está uma consoante, certo? E quando eu leio estas palavras, o som do R é fraco ou é forte? Honra, Henrique. O som do R é forte. Então, o que nós podemos concluir? Que se houver consoante antes do R, o som do R é forte. Dá a impressão que a palavra honra e Henrique é escrita com 2 R's, não é verdade? Então, vamos escrever, então. Se houver consoante antes do R, o som é de 2 R's, RR ou R forte. Ponto final. Agora, na questão número 6, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar as palavras com um R ou com 2 R's, tá bom? Quando a prof lê a palavra genro, é um R ou 2 R's? Genro. Dá a impressão, é igual honra e Henrique, é o mesmo caso. Dá a impressão que é escrita com 2 R's, mas ela é escrita com apenas um R, porque ela está acompanhada de uma consoante. Agora, quando eu escrevo a palavra curral, curral, ela é escrita com 2 R's. Quando eu escrevo a palavra marrom, eu uso um R ou eu uso 2 R's? Eu uso 2 R's. Muito bem. Banheiro, banheiro. Banheiro, eu uso apenas
um R. Tenro. Tenro. É a mesma coisa da palavra Henrique e da palavra honra, tá? O som do R é forte, ele está logo após uma consoante e por isso ele tem um som forte, então eu uso apenas um R. Agora na letrinha F, besouro, 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 um R, né? Desonra, desonra. Lá em cima nós vimos que honra escreve com um R e desonra também com um R, e ele tem um som de R forte, porque antes dele está uma consoante. Muito bem. Agora a palavra ralo. 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 Eu escrevo com o quê? Com apenas um R. Jamais vocês verão ou poderão escrever uma palavra que comece com dois R's, tá? Porque isso não existe. Essa palavra não existe. Então, aqui nessa palavra ralo, só poderia ser um R, né? Porque uma palavra jamais se inicia com dois R's. Agora, a última palavra, bilro. Bilro. É a mesma questão de genro. Antes do R está uma consoante, então tem som de R forte, mas escreve com apenas um R. O que aprendemos sobre a letra R? Entre vogais, a letra R tem o mesmo som fraco que em amarelinha. Por exemplo, besouro, banheiro, né? Então, nessas palavras, ele tem um som fraco, igual na palavra amarelinha. Entre vogais, os dois R's têm o mesmo som forte que na palavra morro, né? Por exemplo, curral, marrom. E em início de palavra, a letra R tem o mesmo som forte que em roda. Por exemplo, ralo. E nenhuma palavra inicia com dois R's, como a prof já falou antes. E depois de consoante, sempre há apenas um R, com o mesmo som que em morro. Por quê? Porque quando o R está acompanhado de uma consoante, quando nessa palavra, antes do R tem uma consoante, ele tem um som forte. E quando o R tem um som forte, representa que ela é escrita com dois R's. Mas muitas vezes não é, né? Vamos dar continuidade então agora. Agora nós vamos estudar a letra S. Vamos lá? Na letra da canção par ou ímpar, aparece a palavra coisa. Nela, a letra S tem o mesmo som que casa, rosa, mesa, pisa, usa, certo? Observem. Então, essas palavras têm o mesmo som que a palavra coisa. Muito bem. E quando a gente lê a palavra coisa, a palavra casa, rosa, mesa, pisa e usa, dá a impressão que ela é escrita com S ou que ela é escrita com Z? Dá a impressão que elas são escritas com a letrinha Z, mas não são. Elas são escritas com a letrinha S. Vamos fazer atividades então? Contorne a letra que está antes e a que está depois do S nessas palavras. Vamos contornar então.
Então, segundo ano, o som do S nestas palavras, eu não consegui colocar o cursor lá próximo, tá? Deixa a prof arrumar aqui, só um pouquinho. Então, segundo ano, o som da letrinha S nestas palavras tem som de S dobrado. E realmente ele está dobrado, porque ele existe duas vezes, né? Ele está em duplicidade. Muito bem, então. Agora, na página 16. Quando a letra S tem o som igual ao da palavra coisa, vocês lembram que nós circulamos? Quando o som da letra S tem o som igual ao da palavra coisa, quando ele está acompanhado, quando ele está no meio do quê? De consoantes ou de vogais? Quando está entre vogais. Vamos escrever então? Vamos lá. Quando está entre vogais. Por que que é entre? Quando está no meio, tá? Agora na questão número 4. Vamos lá na número 4? Quando a letra S tem o som igual ao da palavra pássaro. Quando a letra S tem o som igual ao da palavra pássaro, que nós vimos aqui anteriormente, igual osso e bússola, quando ele tem som dobrado, quando o S é dobrado. Vamos escrever então? Quando o S é dobrado. Ponto final. Na questão número 5 agora. Na palavra sério, o som da letra S é igual ao de coisa ou de pássaro? Vejam bem, sério, coisa, pássaro. É o mesmo som? Sério tem um som parecido ao de palavra coisa ou da palavra pássaro? É igual ao som da palavra pássaro. Vamos escrever então? O som da letra S é igual ao de pássaro. Não esqueçam do acento agudo, tá? Ponto final. E na número 6, qual que é a pergunta? Por que o som do S na palavra sério é igual ao de pássaro, mas se escreve com uma só letra? Percebam que sério tem o mesmo som que pássaro, mas sério se escreve com apenas um S e pássaro escreve com 2 S's. Qual será que é a regrinha aqui? Por que que elas têm o mesmo som e sério escreve-se com um S e pássaro com 2 S's? Por quê? Porque existe palavra que começa com 2 S's? Não, então sério tem o mesmo som que pássaro, mas ela não pode ser escrita com 2 S's, porque existe uma regra que diz que nenhuma palavra começa com 2 S's. Muito bem, vamos escrever então? Então vamos. Porque, lembrando que quando é resposta, o porquê se escreve junto. Porque não se usam
dois S's em início de palavra. Assim como também dois R's, né, que vocês já aprenderam. Nenhuma palavra começa com dois R's e nenhuma palavra começa com dois S's, certo? Muito bem. Agora na questão número 7. Agora leia estas palavras: conseguir, sensor, conversa, verso. Nessas palavras, a letra S tem o som igual ao de coisa ou igual ao de pássaro? Eu vou ler novamente. Conseguir, sensor, conversa e verso. O som do S é igual ao da palavra coisa ou igual ao da palavra pássaro? Igual ao da palavra pássaro. Muito bem. Então, vamos escrever então? Vamos lá. Som, a letra S, a letra S tem som igual ao da palavra pássaro. Muito bem, ponto final. Agora, nós vamos para a página 17, letrinha B. Nas palavras que você leu, antes da letra S, aparece vogal ou consoante? Nessas palavras aqui, conseguir, sensor, conversa e verso. Qual que é a letrinha que vem antes do S? Na palavra conseguir, a letrinha N. Na palavra sensor, a letrinha N. Na palavra conversa, a letra R. E na palavra verso, também a letra R. Elas são consoantes ou elas são vogais? O que elas são? Então, qual que é a resposta? Nas palavras que você leu antes da letra S, aparece vogal ou consoante? Aparece consoante. Ponto final. Agora, na letrinha C. O que você conclui sobre o uso do S nessas palavras? O que nós podemos concluir observando essas palavras? Conseguir, sensor, conversa e verso. Então, o que nós podemos concluir? Que depois de consoante, a letra S tem som de S e nunca é dobrada. Muito bem. Agora vamos ler a regrinha. O que aprendemos sobre a letra S na aula de hoje? Que entre vogais a letrinha S tem o mesmo som que em coisa. Vocês se lembram? Aqui aqui na atividade, ó. Coisa, ó, é a mesma coisa. O S tem o mesmo som que na palavra casa, rosa, mesa, pisa e usa. E a letra S está entre vogais. Muito bem. A segunda regrinha. Entre vogais, dois S's têm o mesmo som que em pássaro. Muito bem. Em início da palavra, a letra S tem o mesmo som que em surdo. E nenhuma palavra começa com dois S's. E depois de consoante, a letra S tem o mesmo som que em pássaro. E nunca o S é dobrado, que foi essa última questão que a gente fez aqui, tá bom? Que era das palavras conseguir, sensor, conversa e verso, certo?
Tem o mesmo som que na palavra pássaro, mas elas não escrevem com S dobrado ou com 2 S's. Agora, aqui no final dessa página, tem a sugestão de um livro. Luiz Cobutti Ferreira escreveu o livro Canção do Anoitecer, em São Paulo, pela editora Giostre, no ano de 2018. O nome do livro, Canção do Anoitecer, traz versos que contemplam a beleza de um dia, o brilho das estrelas e as diferentes formas da lua. O chegar da noite representa também a hora de recolhimento e aconchego. Muito bem! Então, essa foi nossa aula de hoje de língua portuguesa. Abraços! A prof continua com saudades. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos!